A história de Joseph Smith foi escrita para que soubemos dos fatos relativos à restauração da igreja nesses últimos dias. A essência da história é uma demonstração de confiança nas promessas do Senhor e uma fonte de alegria e certeza para todos que creem. Já tive a oportunidade de lê-la muitas vezes em diferentes situações. Fiquei impressionado com ela quando criança. Serviu-me como guia e como uma fonte de força quando eu era adolescente. Partilhei-a com coragem e entusiasmo quando jovem ao servir como missionário. E até hoje, ainda fico atônico ao lê-la e sinto-me profundamente grato por ela. Desde que Joseph Smith recebeu a primeira visão, esse fato tem sido uma bênção e um dom de fé para todo crente sincero. É um convite aberto para aqueles que procuram a verdade e um desafio permanente para o incrédulo. Para aqueles que ainda não são membros da igreja, sugiro que leiam o testemunho de Joseph Smith com a mente aberta e a real intenção. Vocês sentirão sua sinceridade e conhecerão a respeito do estabelecimento da igreja e como foi restaurada de modo milagroso. Embora haja um amplo conteúdo espiritual nessa história fascinante, limitarei meus comentários à exposição de 5 princípios que, assim como ajudaram o profeta, ajudarão vocês a conhecerem a Deus. 1. Ter o desejo sincero de conhecer a verdade. Joseph Smith tinha um desejo profundo de conhecer a Deus e de fazer a sua vontade. Vocês podem ter o mesmo desejo e o próprio Deus pode guiá-los até a verdade. Quando vocês reconhecem a verdade, façam tudo o que puderem para viver de acordo com ela. Segundo, saber a importância da leitura das Escrituras. Joseph Smith conhecia as Escrituras porque as estudava. Ele disse: um dia, li na Epístola de Tiago, 1º capítulo, versículo 5, o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Durante seu curto ministério, Joseph Smith também recebeu muitas outras revelações importantes que foram resultados de sua leitura das Escrituras. Vocês precisam estudá-las para poderem aproximar-se de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Número 3. Saber o valor da oração. O jovem Joseph disse: finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão, ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Era a primeira vez na vida que eu fazia tal tentativa, pois em meio de todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Descobrira ser verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessita de sabedoria podia pedi-la e Deus a daria. Nosso Pai Celestial, como um Pai perfeito, conhece todas as necessidades espirituais e materiais que vocês têm e quer abençoá-los. E por isso Ele lhes deu o mandamento de procurá-lo e de pedir as coisas a Ele. Joseph descobriu a verdade porque orou. Em nossa época, milhões de membros da igreja também testificam da realidade da restauração, porque, seguindo esse conselho, pediram ao Senhor com fé. Vocês têm o mesmo direito de receber uma resposta para as suas orações, porque um testemunho é um dom de Deus, dado somente àqueles que pedem com real intenção. Experimentem e a promessa se cumprirá. 4. Descobrir as bênçãos da meditação. Joseph Smith meditava muito. Ele pensava, analisava, comparava e tentava achar respostas para o que lia nas Escrituras. Ele disse: durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e com grande inquietação. Muitas vezes disse a mim mesmo: a quem deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos estará certo? Ou estarão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é e como poderei sabê-lo? Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que esta naquele momento no meu. Parecia entrar com grande força em cada fibra de meu coração.
Refleti repetidamente sobre ela. Meditar sobre verdades eternas significa pensar e fazer perguntas a si mesmo repetidas vezes. Como posso saber? Como os outros saberam? Como você pode saber essas coisas? Por favor, reflitam seriamente nisto. 5. Experimentar a alegria de ir à igreja. Em seu desejo de conhecer a verdade, Joseph Smith visitou várias denominações religiosas em sua comunidade. Sobre essa experiência com Deus, Pai e seu Filho, Jesus Cristo, ele descreveu claramente as instruções que recebeu do Espírito. Perguntei aos personagens que estavam na luz, acima de mim, a qual de todas as seitas estavam certas. Pois até aquele momento eu jamais me ocorrera que todas estiveram erradas. A qual eu devo me unir? Não era meu dever unir-se a qualquer uma das seitas, mas continuar como estava até agora, até a nova orientação. Todos nós precisamos conhecer o reino de Deus na terra e receber um testemunho de sua verdade. Vamos à igreja para pedir o Espírito, aprender sua doutrina, renovar nossos convênios e receber as ordenanças de salvação e exaltação, para voltar à presença de Deus com nossa família. Vocês são gentilmente convidados a ir à igreja e ver por si mesmo todas essas coisas. A conversão é um processo pessoal e espiritual. Cada um deve examinar esses princípios sozinhos. Não é suficiente fazer uma mera tentativa, com dúvidas, temores e falta de confiança. Deus nos promete, devido à sua misericórdia, que responderá a nossas petições de acordo com a nossa sinceridade. Apenas aqueles que procuram com real intenção receberão sua resposta, como um dom de Deus por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado de Consolador e aquele que testifica. É ele que devemos nosso conhecimento e nosso testemunho de Jesus Cristo. Depois que forem batizados, se permanecerem dignos e fiéis aos seus convênios, vocês receberão a orientação constante do Espírito Santo, por meio de sussurros, ideias, sentimentos, sonhos e avisos. A história e as Escrituras contam-nos a respeito de pessoas que ouviram, conversaram e obtiveram alguma outra forma de evidência da existência de Deus e de seu plano de salvação. Aprendemos com isso que não é mais a influência do Espírito Santo que nos permite entender os propósitos de Deus e segui-los. Quando as pessoas aprendem esses princípios básicos e param de praticá-los, elas perdem a luz e a orientação que as ajudam a entender Deus e seus profetas. O sinal visível disso é o que elas mesmas se afastam, tornando-se menos ativas, ou até mesmo em discórdia com a igreja. O outro sinal não é visível. Eles param de praticar um ou mais dos 5 princípios que mencionei. Não leem mais Escrituras, eles não oram, eles não meditam sobre as verdades eternas, não vão mais à igreja. É maravilhoso que, numa época de grande confusão religiosa, embora não tivesse ainda 15 anos, e em meio à oposição e até mesmo perseguição, Joseph Smith, paciente e diligentemente, demonstrou obediência e mostrou-nos de um modo simples, porém eficaz, de nos aproximarmos mais de Deus. Esse processo exige que aprendamos preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, até que desenvolvamos fé e uma compreensão clara de nosso potencial divino. É nossa responsabilidade valorizar dia após dia as impressões que sentimos por meio do Espírito, aplicando constantemente esses 5 princípios. Em nome de Jesus Cristo, amém.